Senes, depois do bate-boca e muita confusão, né, o governo venceu a primeira votação na CPMI dos atos golpistas. O governo achou bom, não ótimo, porque foi aí por 18-12, não foi tão folgado assim, né? Precisa lembrar que o governo atual ele não tem maioria no Congresso, nem no Senado, nem na Câmara. Já está mais do que claro isso. Exatamente, está mais do que claro. Então, a própria CPI, quando foi montada, ela está refletindo um pouco isso também. Então, significa que a maioria que hoje tem nessa CPI em favor da investigação a fundo, não vem só do governo, que tem 20 e poucos por cento do Congresso. Vem de uma parte enorme do centro, vamos dizer, do espectro ideológico, que inclui o Lira, o presidente da Câmara, e o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, que não apoiaram o Lula nem no primeiro nem no segundo turno, mas que são completamente avessos a essas iniciativas que nós assistimos no Brasil nos últimos tempos contra a democracia. Então, você tem nessa CPI uma somatória de elementos do governo, de pessoas ligadas ao governo e um grande centro político do país que juntos formam uma maioria que isola um grupo mais ligado ao Bolsonaro e etc. A tendência dessa CPI, eu acho que corretamente, é em cima de duas grandes figuras. Um que são as pessoas que organizaram os eventos. Né? O segundo são os financiadores, mas o primeiro são os que organizaram esse movimento dentro e fora do governo. Porque, infelizmente, você teve pessoas, autoridades dentro do governo que estiveram envolvidos com isso, como nós estamos vendo, por exemplo, a questão que foi a denúncia do ministro da Justiça na época, associado à Polícia Rodoviária Federal, de cruzar o mapa de eleições, de votos do primeiro turno, para fazer com que a Polícia Rodoviária Federal bloqueasse os ônibus que estavam levando os votantes nas áreas que eram mais pró-Lula. Cara, isso é um crime de uma gravidade gigantesca. Então, tem essa lá. E o outro lado siga o dinheiro. Quem que colocou dinheiro nessas manifestações, na tentativa de uma bomba num caminhão de combustível, quem financiou durante meses N acampamentos, quem financiou os ônibus que foram para lá, quem financiou as campanhas de comunicação. Então, tem um lado que é autoridades e pessoas que organizaram dentro e fora do governo. E o segundo são os financiadores. Acho que é correto essa linha de investigação.